Programa Business in Action. Apresentação, coaches Alex Silva e Samantha Inglati. Oferecimento Espaço Convívio Cowork e Instituto Action Mind. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Business in Action aqui na Central TV, canal 525 NET, claro, e em todas as nossas plataformas digitais. Este programa é apresentado por mim, Master Coach Alex Silva. Coach Samantha Inglati. Seja muito bem-vindo a mais um programa nessa quinta-feira maravilhosa aqui em Curitiba, onde nós recebemos pequenos, médios e grandes empresários para contar sua case de sucesso, contar suas histórias e trazer muito conhecimento para você que queira empreender ou que já esteja empreendendo. E hoje eu recebo aqui com muito prazer os meus amigos queridos da Lonos Consultoria, o Leonardo e o nosso querido Lucas Monteiro e Leonardo Sampaio, da consultoria Lunos. Hoje nós vamos falar muito sobre planejamento estratégico, vamos falar sobre planejamento de gestão de pessoas, vamos falar sobre gestão financeira, enfim, são pessoas que têm um conhecimento a agregar fantástico para você. Então, se você está empreendendo ou queira empreender, fica com a gente aí que você vai ter muita sacada aqui. Como vocês sabem, eu começo esse programa conhecendo a história dos nossos convidados. Não é verdade, Samantha? Verdade. Então vamos conhecer a história do Leonardo e do Lucas, como eles começaram a empreender, se algum dia eles foram CLT ou se em algum momento da vida deles ali com 13, 14 anos, vamos empreender, né? Foram inconformados com a vida. Enfim, vamos entender um pouquinho da história de cada um. Eu começo aqui recebendo e ouvindo a história do meu querido amigo Leonardo Sampaio. Seja muito bem-vindo, Leonardo. E eu gostaria de saber um pouquinho da tua história, meu amigo. Olá, muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui. Para mim é um prazer muito grande de poder participar e espero aí de alguma forma contribuir, certo? Então, dando início ali para a minha trajetória como empresário, comecei a empreender aos 22 anos, quando eu iniciei a faculdade de Engenharia de Produção. Eu, juntamente com o Lucas e um grupo de amigos, fundamos a Solumax Consultoria, que era uma empresa júnior voltada para micro e pequenas empresas ali da região de Ponta Grossa, onde nós começamos e iniciamos toda a trajetória de consultoria, de entender as empresas, de entender o lado financeiro, processos e tudo mais, com o apoio dos professores e de toda a estrutura universitária. Nós aí demos início a essa empresa júnior. Depois, mais para o final da faculdade, eu tive a possibilidade de morar no Panamá, onde eu pude trabalhar ali por 3 anos numa multinacional, onde eu era gerente de marcas para mais de 13 países na América Latina, que é onde eu pude desenvolver muito mais a minha parte, a minha experiência e todo o meu conhecimento ali de gestão de pessoas, gestão de negócios, gestão de estratégica. E uma vez que o meu ciclo se acabou ali no Panamá, foi aí que o Lucas e eu decidimos montar a Lunos Consultoria, e onde hoje nós trabalhamos nesse projeto juntos. Legal, Leonardo, só para eu entender, vocês não são de Curitiba, vocês são de Ponta Grossa. Então, nós estudamos em Ponta Grossa, eu sou do interior de São Paulo, de Itapetininga. Bacana. Isso, e aí nos encontramos lá em Ponta Grossa para estudar juntos, nós somos da mesma sala, e foi aí que a nossa trajetória começou. Legal, e aí quando você já tinha uma Solumax quando você foi para o Panamá? Isso, nós demos início à Solumax, né, e aí foram vários ciclos, então foram diferentes gestões, nós fomos formando novos líderes, novos consultores, e uma vez que o nosso tempo se encerrou na universidade, a empresa Solumax continuou, né, com outras pessoas à frente, e nós fomos seguindo outro caminho profissional. Bacana, então esse casamento empresarial de vocês dois já tem alguma longa data? Já tem alguns anos. Legal, bacana. Agora eu vou ouvir um pouquinho da história do meu amigo também aqui, do Lucas Monteiro. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Alex. Obrigado, Samantha. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Então, como o Léo estava falando, né, eu também não sou de Ponta Grossa, eu sou de São Paulo, capital. E fui para Ponta Grossa fazer faculdade de Engenharia de Produção, onde eu conheci o Léo. E lá nós fundamos a Solumax, que é uma empresa júnior de consultoria. E durante a faculdade nós trabalhamos na Solumax, né? Eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, estudei durante 1 ano lá, trabalhei no Ministério da Economia do Canadá, na área de estratégia e competitividade lá. Retornei ao Brasil, né? Continuamos trabalhando na Solumax e após finalizar a universidade,
Eu fui trabalhar em uma multinacional também, mas eu fui lá para Minas Gerais. E aí o coração me trouxe a Curitiba, né? Minha namorada, que hoje é esposa, estava morando aqui. Eu vim para cá ficar com ela. E aí nós demos início a esse projeto, a Alunos Consultoria. Bacana, bacana. Então um vai para o Panamá e um vai para o Canadá. É, isso aí. Legal. E o que te trouxe de volta ao Brasil, Lucas? Ou era só um intercâmbio lá? Foi um intercâmbio. Eu pude participar pelo Ciências Sem Fronteiras. Então legal. lá eu estudei 1 ano de engenharia de produção e pude trabalhar, também fazer um estágio lá no Ministério da Economia. E aí ao final do intercâmbio eu retornei para concluir a graduação aqui. A gente aprende muito lá fora também, né? Muito, de todas as formas. Bacana. Legal. Vou brincar com o Lucas aqui. Ele, né, já falou para nós que é casado, o coração trouxe ele a Curitiba. O coração traz a Curitiba, mas a maior parte do tempo da vida dele ele passa com o Léo. Sociedade é isso, né? Sociedade é um casamento. Por isso que eu falei, esse casamento empresarial. Porque a gente passa mais tempo com sócio do que com esposa, né? É mais natural. ou menos isso aí. Legal. Bom, a minha primeira pergunta vai para vocês. Qual foi a sacada que vocês tiveram, qual a oportunidade que vocês viram no mercado quando vocês construíram alunos? Quem que vai responder para nós? Tá, eu posso responder. Então, vai lá. A Alunos, ela surgiu com o propósito de ajudar as pessoas, né, de empoderar as pessoas para que elas se desenvolvam. Então, nós estávamos em multinacionais e nós optamos por sair por alguns fatores pessoais, né, mais do ponto de vista de que nós enxergamos que se a gente trabalhar com esse tipo de consultoria, ajudando no planejamento estratégico, na gestão de pessoas, gestão financeiras, com especificamente micro, pequenas e algumas médias empresas, a gente consegue atuar diretamente na vida de pessoas, na vida de famílias que dependem desse trabalho. Então é um trabalho muito gratificante para nós, né? Nós trabalhamos todos os dias com pessoas, apesar da gente trabalhar muito com números, muito com gestão, com metas, com objetivos, mas a gente trabalha mais ainda com pessoas, né? Porque CNPJs são formados por CPFs. Então a gente atua muito na causa raiz dos problemas, que geralmente está com o empreendedor, né? Então com as pessoas que trabalham ali. Bacana, Lucas. Muito bacana. A sacada, então, foi ver que vocês podiam ter um público de pequenas e micros, né, e médias empresas. Isso. Que, de repente, precisava dessa consultoria estratégica e que você poderia fazer com que o trabalho de vocês impactasse e empoderasse esses micros empresários. Exatamente. Se a gente pegar um dado do Sebrae, cerca de 45% dos empresários são empresários por necessidade. A gente pode separar eles em 2 classes, né? O empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Legal. Por oportunidade é aquele cara que estuda, se planeja, tem uma ideia. Por necessidade é aquele que geralmente ficou desempregado, não está performando muito bem, e aí ele tem a necessidade de abrir o negócio dele, de conseguir uma fonte de renda e ele abre. E, infelizmente, né, a cultura do Brasil, a cultura do brasileiro é aquela cultura de não planejar antes. É a cultura de você dar uma olhada, falar, beleza, já sei fazer, vai lá e faz. Uhum. E aí você faz e não tem o resultado que espera. Então você tem que refazer. O planejamento está na cabeça, né? Não está no papel. Está na cabeça. E quando fica na cabeça, a gente deixa diversos detalhes passarem. E aí você tem que refazer, e quando você refaz, o custo de refazer é muito alto, seja ele financeiro, seja ele de tempo. Muitas vezes você não consegue refazer. Então a nossa sacada foi essa, né, de que muitas pessoas não têm essa oportunidade de parar e fazer uma faculdade específica por 5 anos, né? Nossa faculdade foi integral. Eu fui fazer MBA depois de gestão financeira, o Léo também fez. Nós temos vivência internacional. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm essa oportunidade de parar e estudar, não têm esse tempo e precisa do resultado imediato. Uhum. E aí nós entramos com essa mão de obra qualificada, né, fazendo um trabalho muito gratificante, que a gente acredita que é muito justo. Legal. E ajuda essas pessoas. Bacana. Samantha, com você. Agora a pergunta que eu faço é, quando vocês iniciaram alunos, vocês tiveram algumas dificuldades, né, como todo empresário. Quais foram essas dificuldades e como que vocês trabalharam a questão da comunicação da marca? Muito bacana a sua pergunta. Eu estava esperando essa oportunidade para poder falar um pouco mais sobre isso.
Uma das grandes dificuldades que nós, como empresários, acredito que muitos empresários também têm ao iniciar o próprio negócio, é justamente poder trazer essas ideias que muitas vezes estão na cabeça, estão nos nossos sonhos, o propósito que a gente carrega com nós, através da nossa experiência de vida, uma coisa prática que as pessoas possam ver, possam reconhecer e possam usufruir desse serviço, né? Então, a grande dificuldade que nós tivemos é como que nós podemos nos alinhar, né, como dois engenheiros que muitas vezes têm um pensamento um pouco mais matemático, linear, formal, como nós podemos converter isso numa ideia muito mais tangível e aberta para que as pessoas possam entender isso. Então, a grande dificuldade que a gente teve foi justamente dar essa cara, dar essa face, né, para o nosso negócio, para que as pessoas pudessem reconhecer, quase como uma pessoa, né? Legal. E aí alunos justamente entra nisso. Então, quando a gente entende o nosso propósito, entendemos o porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos, as ações que nós tomamos depois daquilo acaba se tornando muito mais fácil, porque está tudo alinhado, né? Quando a gente sabe o cerne da nossa ideia, as outras ações que vêm depois, elas fazem sentido. E até falando nessa linha, o que é e o que consiste um planejamento estratégico? O planejamento estratégico ele consiste de 5 partes, tá? De 5 pilares, eu diria. Ele consiste do reconhecimento de onde você está inserido, né? Do lado externo, de tudo aquilo que acontece, do reconhecimento do que acontece internamente, né? Então, quais são os pontos, as fortalezas, fraquezas daquele negócio, o próprio planejamento, né? O que eu tenho para fazer, quais são as minhas ferramentas, o que eu tenho disponível, onde eu quero chegar e quais são as correções, as medições que eu tenho que fazer para chegar até onde eu quero chegar. Então, através desses 5 pontos, a gente consegue definir um bom planejamento estratégico que não seja somente uma ideia e não seja somente bonito no papel, mas que seja puramente realizável. Entendi. Legal. Bacana. Leonardo, fica com você, a pergunta vai ser para os dois, então você responde primeiro e o Lucas posteriormente a você. O que representa o mundo dos negócios para você, o mundo do empreendedorismo, e qual foi a maior lição que você já teve até aqui dentro do empreendedorismo? Muito boa a sua pergunta. Para mim, o mundo do empreendedorismo, pessoalmente, representa uma maneira de modificar o mundo, né? Colocar em prática aquilo que eu desejaria ver, aquilo que eu gostaria de ver no mundo. Então, para mim, é uma forma do meu eu estar em prática, né? De colocar no mundo e fazer no mundo aquilo que eu gostaria de ver. E qual foi a maior lição que você teve? Assim, a maior lição que eu tenho é que, muitas vezes, nessa jornada, nós aprendemos muito mais do que ensinamos. Sim. E todo dia eu aprendo algo novo, seja com qual pessoa for. Às vezes é com a pessoa do café, às vezes com a pessoa que está me recebendo, ou mesmo a pessoa que às vezes está limpando a rua. Então, Legal. cada vez uma pessoa tem uma lição nova para ensinar e todo dia é um aprendizado. Bacana, Leonardo. Lucas, meu querido, o que representa o mundo do empreendedorismo para você e qual foi a maior lição que você já teve no mundo dos negócios? Bacana. Para mim, o mundo do empreendedorismo, ele representa um mundo de desafios, né? A nossa rotina, ela é muito desafiadora. Tem dias que nós temos 3 reuniões diferentes, 4 reuniões em locais diferentes, com 4 empresas diferentes. Então, isso exige muito da gente, né? Uma capacidade de saber diferenciar, de saber analisar, de estar presente em cada momento, com cada pessoa. Então, para nós é muito gratificante, né, do nosso trabalho, esse ponto de vista do empreendedorismo. E para o brasileiro, eu acredito que é uma oportunidade, né, de você ter o seu sonho, de realizar, de se realizar e de conseguir manter a sua família e de viver com uma dignidade, né? E o maior desafio que eu acredito no mundo, né, principalmente do que a gente trabalha, é de quebrar o paradigma das pessoas com relação à consultoria, né? A maior causa de quebra das empresas, né, da taxa de mortalidade, se você pegar, é por falta de planejamento, é por falta de capital de giro, por falta de financiamento, falta de conhecimento. E se você perguntar para o empreendedor, né, quais são as taxas, o que você acredita o que ele acredita
que é de fato o que motivou ele. Em primeiro lugar, ele coloca os tributos, né? Os tributos, os encargos que de fato são muito altos, a falta de capital de giro, e aí lá por último ele vai colocar a consultoria, vai colocar o conhecimento. Então, ele precisa de um apoio, só que é muito difícil a gente quebrar esse paradigma, e ainda mais por nós sermos novos, ainda tem mais essa barreira, né? De uma pessoa ali de 50 anos, 60 anos. A credibilidade, você diz. De ter a credibilidade, dessa primeira oportunidade para a gente conversar. Mas a partir do momento que a gente consegue conversar, aí a conversa flui e funciona muito bem. Bacana. Então a tua lição foi, de repente, a resiliência, de como lidar com isso, correto? Correto, resiliência. Bacana. Samantha? Agora, a pergunta que eu faço é: qual a importância do planejamento estratégico para o empresário e também para a empresa? Quem que responde? Eu posso responder. Essa pergunta ela é bem legal e eu quero trazer aqui um trecho, né, do filme da Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas quando a Alice ela entra no país ali, né, ela para ali em frente o gato na árvore e ela tá meio perdida e fala: gato, qual é o caminho que eu devo seguir? Aí o gato abre aquele sorrisão e fala: depende, para onde você quer ir. E ela fala: não sei muito bem. Fala: bom, se você não sabe, então qualquer caminho serve. Então, né, fazendo essa analogia, o planejamento estratégico ele entra muito nesse ponto. Ele serve para definir aonde a pessoa quer chegar, aonde a empresa quer chegar. Né, você partir do seu ponto inicial, você tem o seu ponto A hoje, e eu quero ir para o meu ponto B. E aí a gente faz uma série de perguntas, tem todo esse caminho, né, essas 5 etapas que o Léo falou. Nós fazemos uma série de exercícios para o empresário identificar se, de fato, é possível ele chegar nesse ponto B. Por exemplo, se a pessoa hoje fatura R$100 mil, ela fala: daqui a um ano eu quero faturar R$1 milhão. Então tá bom, é possível faturar R$1 milhão? É realizável? É atingível? Em quanto tempo? Talvez você chegue à conclusão que não é possível você faturar 1 milhão, mas é possível você faturar 120 mil, 20% de crescimento em um ano. E aí a gente vem com as perguntas. Então, o que eu devo fazer nesse um ano para atingir esse crescimento? O que eu devo fazer em 6 meses? O que eu devo fazer em um ano? E aí você vem quebrando as metas, quase que em metas diárias, para você conseguir atingir esse objetivo. Então, ele é muito um norte para a pessoa. Né? E o planejamento ele pode ser de curto prazo, de médio, longo. Quando a gente fala de curto, a gente está falando de um ano. Médio prazo, a gente gosta de utilizar de 2 a 3 e de longo prazo de 5 anos. Interessante. Tá? Bacana, Lucas. Nós temos mais perguntas, só que vai ficar agora para o bloco 2. A gente vai para o rápido intervalo comercial, a gente já volta. A H Odontologia oferece atendimento personalizado para a realização de seus implantes e lentes de contato, ambiente agradável e confortável. Cuidamos da biossegurança na sua cirurgia, diagnóstico qualificado com câmera de alta resolução e planejamento através de moldagem e escaneamento virtual. Venha realizar o seu sonho. 3015-1935, Avenida Marechal Deodoro 497, H Odontologia, construindo seu sorriso. Está com fome? O Império da Pizza tem tudo em um só lugar. Rodízio de pizzas, massas, buffet livre de sushi e sopas. Apenas R$ 54,90 o casal de segunda a quinta. Sexta, sábado e feriado, R$ 59,90 o casal. Aniversariante do dia não paga. O Império da Pizza fica na Avenida Anita Garibaldi, 3181. Telefone 3024-1424. Curta nossas redes sociais. Você está na Central TV HD, canal 525 NET Claro. Você em primeiro lugar. Estamos de volta com o programa Business in Action aqui na Central TV, canal 525 NET e também por todas as plataformas digitais. Com você, Alex. Minha pergunta vai para o Leonardo agora. Leonardo, eu gostaria que você explicasse, diferenciasse aí para os nossos telespectadores planejamento estratégico de planejamento de plano de negócios. Qual a diferença entre os dois?
Alex, muito bacana a sua pergunta. Muitos empresários têm essa dúvida hoje e muitos empresários usam o planejamento estratégico com o plano de negócio como sinônimos. E, na verdade, se nós formos observar, eles não são a mesma coisa, tá? O planejamento estratégico, ele visa traçar um plano onde as empresas terão visibilidade a curto, médio e longo prazo de quais ações elas precisam tomar, quais correções elas precisam fazer para que o seu negócio melhore e o que elas precisam se preparar olhando para um cenário externo, tá? Já o plano de negócio, ele é só um mapa de como o negócio funciona hoje. Então ele não tem essa característica de olhar para o curto, médio e longo prazo e também não tem essa característica de olhar para tudo o que está acontecendo e para qual evolução a empresa precisa tomar para que os passos que ela queira almejar sejam alcançados. Legal, e assim, Leonardo, e se a pessoa está começando a empreender, tá? Ela precisa definir primeiro o de negócios ou o estratégico? Primeiro, ela precisa definir o planejamento estratégico, porque é no planejamento estratégico que ela vai ver quais são as forças, as fraquezas, as ameaças e as oportunidades, traçar qual é a meta a curto, médio e longo prazo, para daí poder sistematizar todos os processos da empresa para depois poder criar um plano de negócio com isso muito mais claro, tá? Bacana. Pessoal, você que está nos assistindo, tudo isso que eles estão falando de fortalezas, fraquezas, ameaças, oportunidades, né, do tempo específico, se é mensurável, se é atingível, que o Lucas falou no primeiro bloco, são ferramentas para a construção do teu planejamento estratégico. Então, você que realmente está começando a empreender, ou você que já está empreendendo, porque como diz aqui os meus dois amigos, muitas vezes você já está empreendendo e não tem isso estruturado. Busque aí estruturar o seu plano de estratégico, o seu plano de negócio, e aí, como eu falo sempre em todos os programas com meus convidados, hashtag fica a dica, Lunos Consultoria, tá ok? Lucas, minha pergunta é para você, meu amigo, e eu gostaria que você falasse um pouquinho de qual a importância de se ter um planejamento de gestão financeira, cara, e como que nós podemos construir esse planejamento. Bem legal, Alex. Bom, a gestão financeira, nós costumamos falar que ela é a base da empresa, né? Ela é o coração. Até uma ONG, ela precisa ter uma gestão financeira muito eficiente e eficaz, né? Porque sem ela, sem dinheiro, as pessoas não funcionam, né? Infelizmente, o mundo que a gente vive, ele depende de dinheiro e sem dinheiro a gente não trabalha, então a gestão financeira ela é essencial. E quando você me pergunta, né, como construir essa gestão financeira, ela não tem uma fórmula concreta, não tem uma fórmula mágica, mas hoje, graças à internet, nós temos diversos recursos, nós temos diversas formas de buscar esse conhecimento, seja ele por YouTube, seja ele por diversos artigos que nós temos disponíveis, né, em diversas bases científicas, mas nós gostamos de utilizar particularmente o Excel. Por quê? A grande maioria das pessoas já tem familiaridade com ele e quem não tem pode buscar aprender. Tem vários cursos pagos e gratuitos também. Então nós utilizamos o Excel para fazer essa gestão financeira, onde nós controlamos alguns indicadores-chave, né, os famosos KPIs. Então nós controlamos esses KPIs e isso varia de negócio para negócio. Mas toda empresa tem uma estrutura de custos, quer ela seja uma barraca de cachorro-quente, quer ela seja uma multinacional. Que os custos, basicamente, eles são definidos em custos fixos, né, que são todos aqueles custos que nós temos todos os meses e eles não variam, né, como, por exemplo, o aluguel, o pagamento de funcionário. Sim, despesas fixas, né? Despesas fixas. Nós temos os custos variáveis, que são todos aqueles custos que nós temos todos os meses, porém eles variam. Sim. A gente não sabe quanto vai vir a conta, mas sabe que vai ter. Se você vende algum produto, então é o custo do seu insumo, da sua matéria-prima, tá? E aí a gente pode colocar uma outra caixinha também de custos adicionais, onde a gente pode colocar ali algum custo imprevisto ou alguma manutenção que é rotineira. Se você sabe que tem que fazer uma manutenção no seu ar-condicionado uma vez por ano, uma manutenção no seu veículo, e aí, definida essa estrutura de custos, a gente tem a nossa estrutura de recebimentos, né, de faturamento. Faturamento é todo aquele dinheiro que entra. Então a gente pode separar o nosso dinheiro que entra, aí varia de empresa para empresa,
Então, a gente tem o dinheiro que entrou e a gente pode sinalizar também o dinheiro que tem a receber. E aí, quando a gente faz um menos o outro, a gente vai ter o resultado da empresa. Legal, bacana. E agora a pergunta que eu faço, pode ser para um dos dois. Quais são os pilares ou os principais pontos de um planejamento estratégico? Muito bacana a sua pergunta. Os principais pontos do planejamento estratégico, eles remetem muito àqueles pilares que eu falei agora há pouco, né? Que você ter essa visibilidade do cenário externo, ver como ele se comporta, se nós estamos preparados ou não para tudo aquilo que vai acontecer, para tudo aquilo que poderia acontecer. Olhamos depois para o cenário interno e vemos as nossas forças, fraquezas, tal. Depois, planejamos onde nós queremos chegar, nós queremos que a nossa empresa cresça, venda mais, diminua os custos, nós queremos contratar mais pessoas, expandir novas filiais ou simplesmente melhorar a comunicação. Então, enfim, entram diversos fatores ali, que é onde nós vamos definir o próximo ponto, que é justamente o planejamento estratégico, que é o mapa de tudo aquilo que nós temos que executar. E uma vez esse mapa está ajustado, nós vamos para os últimos pontos, que é como nós vamos chegar até lá, quais são as ações, o prazo, quem são as pessoas que irão executar todos os pontos para chegar até lá, e por último, como nós vamos medir, né? Que ferramentas nós vamos usar no meio do caminho para, se a gente tiver um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro do plano, o que nós vamos ter que fazer para corrigir. Então, todas essas medições também são extremamente necessárias para que um planejamento estratégico seja bem executado. Legal. O Lucas quer complementar também? Isso, só complementando aqui o que o Léo falou, né, nós utilizamos todas essas ferramentas e o ponto de partida inicial que nós utilizamos para fazer no nosso planejamento estratégico, nós utilizamos uma ferramenta chamada Golden Circle. Ela é uma ferramenta que foi criada por um palestrante, consultor americano chamado Simon Sinek, que no Golden Circle, ele basicamente faz 3 perguntas, né? Ele diz o porquê, o como e o que. E nessa teoria, né, nós sabemos que 100% das empresas, 100% das pessoas sabem o que elas fazem. Todo mundo sabe o que faz. Uma porcentagem grande ainda sabe como faz isso, mas uma pequena porcentagem sabe o porquê faz isso. Qual que é? E o porquê é a missão da empresa. Qual a razão de existir? Né? O porquê você acorda todo dia, levanta da sua cama e vai trabalhar. Então, nós trabalhamos bem a fundo esse ponto, nós vamos bem denso para entender o que motiva aquela pessoa a ter aquela empresa e, a partir daí, a gente traça todo o planejamento estratégico. Legal, bacana. Ainda a próxima pergunta é bem semelhante. Como que eu defino visão, missão e valores para esse negócio e o que eu preciso fazer ou pensar para traçar esses pontos importantes para o meu planejamento? Você foi falar de missão, toma. Legal, bem legal essa pergunta. As pessoas confundem muito, né, esses conceitos, principalmente de missão e visão. Então eu vou tentar trazer aqui de uma forma bem clara, tá? Missão é o porquê da empresa existir, o porquê você acorda todo dia e vai trabalhar. Então, é o que você faz todo dia. Por exemplo, a nossa missão é ajudar as pessoas, é desenvolver as pessoas para que elas tenham sucesso. Tá? A visão é a sua visão de longo prazo, é aonde você quer chegar, qual que é o seu objetivo maior. Por exemplo, a nossa visão é criar uma sociedade onde as pessoas possam prosperar. Tá? E os valores são todos aqueles itens, todas aquelas características que as pessoas que trabalham com você e você precisam ter, que você não abre mão. Eles são valores inegociáveis. Então, muita empresa, né, gosta de colocar uma lista gigante ali de valores, coloca honestidade, integridade, ética, blá, blá, blá. E aí, quando você vai ver, de fato, eles não cumprem nem metade do que está ali. Então, é muito legal colocar o valor que você realmente se identifica e cumprir aquele valor. Interessante. Bacana, sensacional. Esses valores a gente sempre pega muito dentro do Business in Action. Talvez no final do programa eu faça essa pergunta para vocês, para a gente ter uma ideia de valores de vocês. Bacana. A minha pergunta, eu vou passar aqui para o Leonardo, e aí se quiser o Lucas pode complementar depois. Leonardo, a gente sabe que mudança, a gente que trabalha com coaching, na verdade, a gente que eu digo, eu e a Samantha, e através do Instituto Action Mind,
A gente que trabalha com coach, a gente vê que as pessoas elas possuem muitas vezes resistência para fazer algumas mudanças. Quando se fala de empresas, então, isso aumenta um pouquinho. Eu quero saber qual é a maior dificuldade que vocês encontram nas empresas quando vocês precisam traçar um planejamento estratégico para ela. Alex, mais uma vez, muito boa a sua pergunta, tá? Tudo isso que você fala é uma verdade muito grande, né? As pessoas, elas criam essa mentalidade que muitas vezes é fechada, que muitas vezes viram em uma crença limitante, onde as pessoas se enraizam em conceitos e ideias e acreditam que aquilo realmente é verdade para a vida delas, né? E culturalmente nós estamos inseridos em cenários, né, em situações e que nos levam a crer que tudo aquilo é verdade. E no cenário empresarial isso não muda, né? Porque as empresas são feitas de pessoas e as pessoas trazem isso de casa, trazem isso da sua cultura e acabam refletindo isso na empresa. Então, quando nós vamos fazer um planejamento estratégico, muitas dessas crenças limitantes aparecem, né? Muitas vezes elas têm dificuldade a pensar no planejamento de curto prazo, médio, longo prazo. Muitas vezes elas têm a própria dificuldade de fazer o planejamento, né? Porque nós, brasileiros, temos uma cultura do imediatismo, do fazer muito rápido, e depois temos que corrigir muitas vezes. Então, o fato de termos que parar, pensar, olhar para a nossa empresa com um olhar externo e tentar entender quais são os passos que eu tenho que dar até chegar naquele objetivo que eu gostaria, então tudo aquilo acaba sendo uma nova visão. Então nós temos que quase que pegar na mão do empresário e falar, olha, é assim que faz um planejamento, é assim que olha as coisas a curto, médio e longo prazo, é assim que você vai executar o passo a passo, porque toda essa jornada de planejamento estratégico é uma jornada de aprendizado, né? Então, o empreendedor acaba olhando as próprias crenças, a cultura que ele traz e vê que muitas vezes se vai para esse lado muito imediatista, de que quero fazer, quero ganhar dinheiro logo, e muitas vezes é isso que colocou o negócio dele lá onde está, né? Que muitas vezes colocou o negócio dele numa situação que precisa de ajuda imediata. Entendi. Então, a maior dificuldade é a crença que as pessoas possuem até para gerar essa mudança. Sim, o Lucas quer complementar também? Isso, só complementando o que o Léo falou, né? Essa parte de crenças, ela é muito enraizada em nós e a gente gosta também de trazer muito, né, para a nossa consciência os nossos hábitos do dia a dia. Tem um livro muito legal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler ou ouvir o audiobook, que chama O Poder do Hábito. Que nele, o autor ele traz um dado de que 96% de todas as nossas ações do dia a dia são hábitos. Então, 96% de tudo que a gente faz, a gente não pensa para fazer, a gente só faz. E essa é uma característica que o nosso cérebro desenvolveu, né, ao longo do tempo, da nossa evolução, para economizar energia. Só que quando nós executamos um hábito, o nosso cérebro ele não sabe se é um hábito bom ou ruim. Ele só sabe que é um hábito e que economiza energia. Né? Por exemplo, não sei se vocês já se deram conta que todo dia nós tomamos banho da mesma forma, ou que escovamos os dentes da mesma forma com a mesma mão. Porque é uma forma que o nosso cérebro usou para economizar energia e a gente poder pensar em outras coisas, criar novas conexões, né? E economizar tempo com isso. Então, para a gente quebrar esse hábito das pessoas é muito difícil. Um hábito ele não pode ser extinto, mas a gente consegue modificar. Então, se a pessoa tem um hábito de fazer alguma coisa que não é saudável, para ela quebrar esse hábito, quebrar essa rotina e começar a fazer uma nova, isso é bem trabalhoso. Mas depois que ela começa a fazer, aí ela continua fazendo sem gastar muita energia. Ela percebe, né? Fazer sentido para o empresário que ele precisa mudar. Pessoal, estamos saindo para mais um bloco rapidinho e nós voltamos para o nosso terceiro bloco do Business in Action. Fica aí que nós voltamos já.
H Odontologia oferece atendimento personalizado para a realização de seus implantes e lentes de contato, ambiente agradável e confortável. Cuidamos da biossegurança na sua cirurgia, diagnóstico qualificado com câmera de alta resolução e planejamento através de moldagem e escaneamento virtual. Venha realizar o seu sonho. 3015-1935, Avenida Marechal Deodoro 497, H Odontologia, construindo seu sorriso. Está com fome? O Império da Pizza tem tudo em um só lugar. Rodízio de pizzas, massas, buffet livre de sushi e sopas. Apenas R$ 54,90 o casal de segunda a quinta. Sexta, sábado e feriado, R$ 59,90 o casal. Aniversariante do dia não paga. O Império da Pizza fica na Avenida Anita Garibaldi, 3181. Telefone 3024-1424. Curta nossas redes sociais. Você está na Central TV HD, canal 525 NET Claro. Você em primeiro lugar. Estamos de volta com o programa Business in Action aqui na Central TV, canal 525 NET e em todas as nossas plataformas digitais. Samantha, com você. O que é um KPI e como posso utilizá-lo para a melhoria de resultado da empresa? Quem responde? Essa eu respondo. Bem legal a sua pergunta, Samantha. Inclusive, na semana passada, nós fizemos uma palestra sobre esse tema. E, de forma bem resumida, o KPI ele é um termo em inglês, né, Key Performance Indicator, que é o indicador-chave de desempenho. E ele serve para você medir a eficiência e ou a eficácia de um projeto ou de um setor. Lembrando que eficiência e eficácia, eles são diferentes, onde a eficiência é você fazer certo a coisa, e a eficácia é fazer a coisa certa. Então, não adianta você fazer certo a coisa errada. Então, é muito importante você ter a eficácia junto com a eficiência no seu processo. E o KPI, ele dentro da estrutura da empresa, ele fica bem no meio. Então, é muito importante, né, tudo isso que a gente vem conversando, de você saber qual é o seu objetivo, qual que é a sua visão, qual é a sua estratégia, e aí sim entram os KPIs, né? São os indicadores que você vai utilizar para você medir se você está indo na direção que o seu planejamento estratégico fala para você ir ou não. E para você fazer a gestão dos KPIs, é muito indicado você utilizar um dashboard, que é aquele painel que você geralmente tem vários gráficos, e ele pode ser tanto qualitativo como quantitativo. Então, você pode ter gráficos de desempenho, de variação, de linha, todos aqueles gráficos que o Excel te fornece, mais os KPIs qualitativos, que são aquelas respostas intangíveis, mas são muito importantes para o negócio. Sensacional. Bacana. Quer saber mais de KPI? Quer saber como fazer? Palestra com essas feras aqui, contrata eles como palestrante também para falar de negócio, falar de gerenciamento, de gestão para você. Minha pergunta para vocês dois, escolhe aí o Unidunité, quem vai responder. Quando vocês encontram resistência e dificuldades nas empresas para mudar hábitos, o que vocês utilizam, qual método ou ferramenta vocês utilizam para transformar essas resistências e transformar, assim, a sinergia da empresa e trazer resultados? Alex, muito bacana a sua pergunta e ela deixa um espaço muito grande, né, para a gente poder falar justamente dessa parte de dificuldades e crenças limitantes que nós tocamos agora há pouco, né? Então, muitas vezes, nesse processo de desenvolvimento de projetos de consultoria que nós temos, e até mesmo dos projetos que nós identificamos como são cruciais, mas às vezes o cliente não percebe, né? A gente quer chegar, por exemplo, num ponto financeiro que o cliente está ali batalhando, mas não quer, muitas vezes, abrir o financeiro, não quer ali abrir aquele livro preto, né? O famoso. Então, o que acaba acontecendo, né? Para essa abordagem que nós fazemos, ela é muitas vezes indicativa, né? Então, nós mostramos os dois cenários, tanto negativo como positivo, daquele fato que nós queremos, né, conversar. Por exemplo, o financeiro. Então, nós exemplificamos e mostramos para o cliente, né, como que está o cenário dele, no caso de ele não mostrar o financeiro, do caso de ele não planejar bem financeiramente as ações, do caso dele não repensar os custos, as despesas que ele tem. Sim. E mostramos o cenário oposto, de
Se ele fizer aquilo, né, se ele aplicar as ferramentas, se ele mudar a maneira com que ele enxerga o negócio, o que vai acontecer, né? E quando o próprio cliente, a própria pessoa, coloca na balança tanto o cenário positivo como negativo, ela se dá conta de que muitas vezes ela chegou àquele resultado porque ela não quis mudar algum hábito. Tá? Então, para que essa sinergia que você falou aconteça, para que essa mudança realmente aconteça, ela precisa ver que, com a atitude que ela vai tomar, ela vai ter um resultado positivo, ela vai ter um ganho em relação àquele cenário que ela está identificando hoje. Bacana. E falando de sinergia, falando de resultado, crenças limitantes e mudança de hábitos comportamentais, a Samantha tem uma dica para você através do coaching da PNL, Programação Neurolinguística, para você sim conseguir ressignificar muitas coisas, quebrar crenças, como que é o termo que os meninos estão usando, e que as coisas fiquem mais produtivas e com qualidade para você. Exatamente. Meu recado é, você tem um objetivo? O que você faz para alcançá-lo? Tem algo que te impede? Perguntas difíceis de responder e está na hora de investir numa formação que vai revolucionar a sua vida pessoal e também a sua carreira. No Instituto Action Mind, você realiza cursos nas áreas de coaching que lhe permitirão atuar com pessoas, profissionais e empresas através das formações de inteligência emocional, self-professional, executive business e master coaching. Além disso, temos ainda os cursos nas áreas de PNL e também hipnose clínica. Você já pensou em atuar em áreas que seguem em constante expansão e figuram como tendências? Essa pode ser a sua oportunidade. E além dos cursos, o Instituto Action Mind desenvolve e ministra palestras e cria e aplica processos de coaching e treinamentos para a sua empresa. Então, seja você um profissional em busca de novos horizontes ou uma pessoa que busca autoconhecimento, o Instituto Action Mind é a solução. Acesse o nosso site, redes sociais, ou mande um e-mail ou ligue no telefone 4107-0640. Instituto Action Mind, desenvolvendo profissionais e contribuindo para a sua gestão. Recado dado. A minha pergunta para vocês que fecha nosso bloco, e aí nós vamos conversar um pouquinho e deixar contatos de vocês em um breve bate-bola que vocês já devem ter visto. É a seguinte, Leonardo, essa é para você, o Lucas também tem a mesma pergunta, tá? São para os dois. Hoje, qual recado você deixaria para aquelas pessoas, ou conselho, dica, que elas estão começando a empreender? O que vocês diriam para elas? Bom, muito boa a sua pergunta, Alex. E o primeiro conselho que eu daria para as pessoas que estão começando ou que têm essas ideias que hoje não passam de ideias, né, mas que têm muita vontade de colocar isso no papel, comece com um planejamento. Né? Não tome uma ação, não queira colocar as coisas em prática sem antes planejar. Porque nós entendemos e vemos na prática que muitas vezes as pessoas que começam sem um planejamento, a probabilidade de elas fadarem a falir ou fechar um negócio justamente por falta de ferramenta ou por falta de conhecimento técnico para tal é muito grande. Então, não comece sem um planejamento. Bacana. Lucas, o que você diria para essas pessoas que estão começando a empreender? Qual o conselho, o recado que você daria para elas? Essa é fácil, Alex. Meu conselho é procure alunos consultoria. Boa, muito boa. Mas, né, além de procurar alunos, claro, se vocês quiserem entrar em contato para a gente conversar, ter uma conversa sem compromisso, entender o seu negócio, dar algumas dicas, a gente está de portas abertas, tá? E é bem isso que o Léo falou. Faça o planejamento, não saia fazendo. Né, a gente vê muito caso aí de pessoa que saiu de uma empresa, foi demitida, tem um dinheirinho ali e fala, vou fazer o meu negócio agora. E aí o negócio da pessoa não dura nem 6 meses. Né? Infelizmente, no Brasil, 60% das empresas não chegam ao 5º ano. Ou seja, de cada 10 empresas que abrem, 6 fecham. Então a gente trabalha muito para que esse número diminua, né, e para que o número de famílias impactadas positivamente sejam maior. Legal. Show de bola. Já aproveito a oportunidade para convidar você a nos ajudar a fazer o programa Business in Action. Você que deseja compartilhar sua case de sucesso como empresário, como empreendedor, entre em contato com o nosso pessoal da nossa produção no 41 998 22 8833, ou você que tem interesse de ver algum conteúdo aqui, que traga algum conhecimento específico na área que você deseja, também entre em contato conosco no telefone aí que aparece na tua
telinha no 41, repetindo, 998 22 88 33. Nos ajude a fazer um Business in Action para você, para fomentar o mundo do empreendedorismo aqui no nosso país. Vamos para o nosso bate-bola. Lucas e Léo, preparados? Opa, preparado. Tá bom. Samantha, faz com o Lucas, eu vou fazer aqui com o Léo o nosso bate-bola. Eu faço uma única palavra, uso uma única palavra e você me responde uma única palavra. Se vier duas, você vai ouvir somente uma única palavra. Combinado. Tá? Um exemplo, eu vou falar sobre o que é fé, por exemplo, e você me fala o que fé representa, o que significa. Só para você entender a brincadeira. Combinado. Sei que você já assistiu, mas é bom reforçar para aquele telespectador que está nos assistindo pela primeira vez. Leonardo, vamos lá. Inovação. Transformação. Cliente. Chefe. Família. Fortaleza. Empreendedorismo. Modo. Brasil. Nação. Lunos Consultoria. Propósito. Sucesso. Rotina. Família. Fortaleza. Show. Agora, Lucas. Só para validar o teu família. Só para ver se estava mesmo ali ligado. Vai. Lucas, cliente. Chefe também. Planejamento estratégico. Necessário. Brasil. Pátria. Empreendedorismo. Desafio. Família. A base. Sucesso. Alcançável. E Lunos Consultoria. Paixão. Sensacional. Legal, bacana. Foi tranquilo para vocês. Foi tranquilo para vocês. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Business in Action. Eles vão deixar aqui os contatos para você buscá-los aí no Google, redes sociais, telefone, para seu planejamento estratégico, seu plano de negócio ou sua gestão financeira, fazer a gestão financeira da sua empresa. Mas antes eu gostaria de pedir, assim, de coração para coração, eles falaram de credibilidade. Embora a gente tenha aí, às vezes, uma fisionomia nova, por exemplo, eu com meus 39 anos tenho uma aparência um pouco menos, mas a questão de credibilidade pega muito. Então, às vezes, você olha para o rosto deles e fala assim, são dois garotos, dois meninos moleques, né, querendo fazer consultoria do meu negócio. Mas eles já demonstraram aqui em menos de uma hora muito conhecimento, muito conteúdo e o quanto eles podem impactar no teu negócio. Então, por favor, se fizer sentido e você realmente precisar de um planejamento estratégico, de uma gestão financeira, hashtag fica a dica, Lunos Consultoria. E Leonardo e Lucas, deixe o contato de vocês, site, e-mail, telefone, como que nós podemos encontrar vocês e a gente conversar a respeito aí de uma possibilidade de consultoria nas nossas empresas. Bacana, Alex. Obrigado por esse espaço. Além do nosso portfólio, né, vai além da gestão financeira, do planejamento, nós também atuamos com gestão de pessoas e gestão de marketing, da parte de estratégia. Então, o nosso contato é 41, o DDD, 98408-8899. Né? Então, 98408-8899. O nosso e-mail, o meu e-mail é lucas@lunosconsultoria.com.br, nosso site lunosconsultoria.com.br, estamos no Instagram também com esse endereço e o e-mail do Léo também é leonardo@lunosconsultoria.com.br. Perfeito. Léo, quer falar alguma coisa antes de eu fazer uma última perguntinha para vocês? Não, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, né, e dizer para aquelas pessoas que tenham interesse e tenham disponibilidade para que conheçam um pouco mais sobre a consultoria, para que possam entender um pouco mais sobre a própria empresa. Né? Eu gosto de dizer que a oportunidade é agora para fazer diferente. Né? Não podemos esperar que as mesmas atitudes tragam resultados diferentes. Precisamos tomar atitudes diferentes. Então, que seja essa uma maneira de você tomar uma atitude diferente. Se não for você, quem vai ser? E se não for agora, quando vai ser? E a Samantha aqui estava me cutucando aqui, pedindo para perguntar para você rapidinho, Léo e Lucas. 2 valores de vocês, só para dar de exemplo para eles o que são valores. 2 valores, Léo. Bacana. Primeiro é fazer com paixão e transparência. Beleza. Lucas, 2 valores. Nossos outros valores a gente tem como excelência também no que a gente faz e a simplicidade. Lembrando que a simplicidade não é fazer de qualquer forma, mas é falar de uma forma simples, que todos possam entender. Sensacional.
O simples é essencial, já diria Berner, da constelação familiar. Pessoal, assim chegamos ao fim de mais um programa Business in Action. Quero agradecer aqui a participação do Léo e do Lucas. Um prazer receber vocês no programa. Espero que nós possamos estar juntos em outras oportunidades. Também aproveito a agradecer já, primeiramente hoje, a minha querida parceira Samantha Englati por mais um programa Business in Action. E hoje, como foi cobrado na semana passada, agradecer aqui ao meu diretor de gravação, Wagner Ribeiro. Ó, tá me devendo, hein, Wagner? Tá me devendo. Então, agradecer a você, Wagner, pela direção do programa, toda a minha equipe, câmeras, produção, pelo business, através de vocês que o business é o que é e é o que está sendo aí, crescendo cada dia que passa, cada programa que passa. Então, gratidão imensa a toda a equipe. E agradeço também aos meus patrocinadores, Instituto Action Mind e Espaço Convívio Cowork. Nos vemos no próximo domingo e na próxima quinta-feira, sim, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês e até breve.